Namboru Aboyo, olá queridos amigos e seguidores que com tanto carinho e respeito acompanham os nossos vídeos aqui no nosso canal do YouTube, Casa da Boa Sorte. Sou Babai Serial Odelez, Arcel, e tô aqui por mais uma semana para bater um papo com vocês. E hoje o tema é muito bacana, por isso você que está aí assistindo, acompanhe do princípio ao fim. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve, todo domingo tem vídeo novo aqui. Se você gostar desse vídeo, deixa sua curtida, e se você gostar muito dele, compartilha ele pelo link original, nos ajudando a levar as informações que aqui serão disponibilizadas ao maior número possível de pessoas. E você que está assistindo o nosso vídeo e que deseja conhecer o nosso trabalho pessoalmente, não perde o seu tempo, pegue esse número que vai aparecer aqui na sua tela, 11 9 50 73 9466, e manda o WhatsApp para o pessoal que cuida da nossa agenda. Eu aproveito para pedir desculpa a cada um de vocês, a nossa agenda está um pouquinho apertada, talvez vocês não consigam marcar para agora, de imediato. Mas entre em contato, já deixa sua consulta pré-agendada, eu tenho certeza que o pessoal vai atender vocês com o maior carinho e vai retornar lá dando todas as orientações do que é preciso para tornar o nosso encontro possível, tá bom? Para você que está assistindo o vídeo de hoje, você já viu o tema, o título que nós iremos falar. E é bem bacana, porque é um assunto que é muito corriqueiro na nossa sociedade. O porquê que a relação familiar é difícil, né? Como é que a espiritualidade dentro da cultura iorubá, dentro da religião tradicional iorubá, explica isso. E aí eu vou precisar que vocês tenham bastante calma e paciência e que prestem muita atenção em cada palavra que eu vou falar no vídeo de hoje. Existe um Odu, o Odu Ifá Osamidi Osaeleye, que é um Odu Ifá que fala muito dessa questão que eu vou abordar. E aí eu vou falar para vocês um verso desse Odu que diz o seguinte: existia uma cidade que ela estava passando por um problema sério de infertilidade. As mulheres não estavam conseguindo engravidar e gerar filhos. Consequentemente, bem próximo dessa cidade vivia um caçador. Esse caçador, ele era muito forte e poderoso. Um dia, ele saiu para caçar. Quando ele saiu para caçar, ele abateu um animal muito grande, um touro, né? E quando ele abateu esse touro, antes dele começar a limpar a carne, chegou um mensageiro dele e falou para ele: caçador, regresse para o seu lar, o seu filho está muito doente. O caçador imediatamente abandonou a sua caça na floresta e regressou para o seu lar. Lá chegando, de fato, o filho dele estava queimando de febre. Enquanto o filho dele queimava de febre, ele ficou cuidando do filho, até que o filho ficou bem. Quando o filho ficou bem, ele se lembrou do animal que ele havia abatido e aí ele voltou para a floresta. Quando ele chegou na floresta, ele viu o corpo do animal já apodrecendo, ou seja, quase nada ali poderia ser aproveitado. Como ele era um caçador e um homem muito sério que cumpria suas obrigações religiosas, Exu, que sempre apoia aquele que prioriza o cuidado espiritual, chegou até ele e falou: não deixe o animal aí apodrecendo, retire os chifres e leve para casa, você não irá se arrepender. O caçador então, ouvindo o conselho de Exu, pegou os chifres do animal e levou para casa, e lá ele ficou cuidando desse chifre. Nesse mesmo instante, a cidade que ficava muito próxima, o rei local decidiu então consultar o oráculo para saber o que ele deveria fazer espiritualmente para resolver o problema de infertilidade das mulheres. Ao consultar o oráculo, o Ifá orientou que eles fizessem um ebó e que, além de fazer um ebó, que eles fossem até a cidade mais próxima, onde eles encontrariam um caçador e pediriam a esse caçador um chifre. E eles pegariam esse chifre, colocariam um pó muito poderoso dentro desse chifre, iriam sacralizar esse chifre e adorar, pedindo fertilidade. Então, o rei local fez a orientação do Ifá
e foi até a cidade próxima. Quando ele chegou na casa do caçador, que ele viu os 2 chifres, ele perguntou o que o caçador queria em troca, e o caçador colocou o seu preço. Então o rei pagou o que o caçador havia pedido. O rei então levou esse chifre para a cidade, as mulheres fizeram um ritual que havia sido orientado, e além disso, o pó muito poderoso colocado dentro desse chifre era usado por elas para passar nos seus ventres. E aí todas elas começaram a engravidar e tiveram filhos. Aí vocês podem me dizer, Babá, mas qual a relação desse verso com a questão da família? Bom, em primeiro lugar, lá no começo do verso, o caçador havia abatido um animal. Só que pelo fato do seu filho ter ficado doente, ele precisou se ausentar da sua atividade profissional para ir cuidar do seu filho. Ou seja, a família é uma prioridade, mas muitas vezes a família acaba te prejudicando de desempenhar outros papéis na sociedade. A família muitas vezes acaba te impedindo de ser um bom profissional, de se dedicar à empresa onde você trabalha, de se dedicar aos seus estudos, de realizar os seus sonhos. E muitas vezes isso não é por mal. Simplesmente é importante a gente entender o que? Dentro do pensamento iorubá, nós sempre reencarnamos na mesma linhagem familiar. Quando isso ocorre, a gente entende e compreende que em todas as nossas reencarnações, nós sempre estamos interagindo com pessoas com quem muito provavelmente nós já interagirmos no passado. E nessa interação, nós viemos para o mundo, muitas vezes, com a predestinação de melhorar características nossas e de outras pessoas que em outras vidas não foram melhoradas, talvez podem até ter sido pioradas, como inclusive nessa. Tanto que fica a pergunta, você que está assistindo esse vídeo, nessa vida, você se melhorou em quê e você se piorou em quê? O que você faz que você percebe que é o seu pior e o que você faz que você percebe que é o seu melhor? E o que você tem feito para melhorar? Né? É uma pergunta que exige uma reflexão profunda de todos nós. Então, se a relação ela se dá através do processo de reencarnação, que nós chamamos de Atumá, ela não é uma relação que começou agora, nessa vida. Imagina você ficar 50, 100, 150, 200 anos convivendo com as mesmas pessoas. É cansativo, não é fácil. A convivência social, a relação humana, ela é uma relação conflituosa. Existe a necessidade da gente saber lidar com os conflitos e nos tornarmos apaziguadores e não conflitantes, né? Então é importante as pessoas que são devotas do culto de orixá e principalmente os que praticam a religião tradicional urubá entenderem que o ambiente familiar é um ambiente conflituoso e não é para ser diferente, porque nós estamos falando de uma convivência, de uma interação que ocorre há muito tempo, há várias reencarnações. E que saber lidar com essa convivência é o maior desafio, talvez, da nossa reencarnação. Por isso que muitas vezes a gente escuta, eu não sou dessa família, eu sou de outra, eu me dou melhor com os meus amigos do que com os meus irmãos, eu me dou melhor com a minha amiga do que com a minha mãe, eu prefiro o meu professor do que o meu pai. Porque com essas pessoas que você está interagindo fora do seio familiar, é uma novidade para o seu espírito. Agora, a sua relação com a sua mãe, com o seu pai, com seus irmãos, com seus parentes mais próximos, é uma relação de antiguidade, aonde vai existir afinidade, mas aí também vai existir muito conflito. E aí a maior sacada da pessoa que quer usar a religião de orixá para se melhorar espiritualmente, entender o seguinte: como eu resolvo esse conflito? Através do equilíbrio. Eu nem vou viver em função da minha família, mas eu também não vou varrer a minha família para debaixo do tapete, né? Ou seja, é a dosagem equilibrada de como você vai lidar com essa relação, consciente de que ela é uma relação conflituosa. Ou seja, como você vai se relacionar com a sua família sem invadir o espaço deles,
sem deixar que eles invadam o seu, mas também sem deixar de aprender o que você precisa e de ensinar o que você tem que ensinar nessa relação. Essa é a maior sacada de um espiritualista que pratica a religião de orixá. Compreender que a família não é algo que a gente deve descartar, mas que também não é algo que a gente deve absorver e carregar sobre nossas cabeças como se nós fôssemos a estrutura da coluna de um prédio. Não, porque uma hora ou vai pesar nos ombros, ou uma hora vai ficar tão leve que a gente vai desequilibrar. Por isso, o equilíbrio nessa relação é importante. E aí eu digo, você sempre vai ser da sua família. Talvez o sentimento de não pertencimento esteja relacionado aos conflitos que são naturais, mas que são antigos e que precisam ser trabalhados e melhorados, porque é através disso que você vai conseguir atingir a evolução. E aí muitos que estão assistindo vão dizer o seguinte: o Babá Zarcel virou kardecista, agora ele está falando de evolução. Não, a religião iorubá, muito antes do kardecismo, já prega a evolução, que é o que nós chamamos pela busca do Iwariri, que é o bom caráter, ou Iwapelé, que é o caráter gentil. Ou seja, é o indivíduo ter um conjunto de características que seja muito mais benéfica e construtiva do que maléfica e destrutiva. Essa é a busca de todo devoto de orixá. As pessoas buscam a religião do orixá em busca do melhor marido, da melhor esposa, do melhor trabalho, do melhor salário, enfim, de comprar a melhor casa ou o carro do ano, mas se esquecem de que ela, como qualquer outra religião, tem como finalidade ajudar o indivíduo a se melhorar, né? Até para que através disso a pessoa possa adquirir as suas conquistas materiais, mas que são passageiras, porque a maior riqueza que a gente vai levar para o Orum é o conhecimento, é a sabedoria, é a evolução que aqui a gente adquirir nessa passagem. O carro que você comprou esse ano não vai estar servindo daqui a 10, né? Vocês já pararam para pensar nisso? Que você gasta 60, 70, 80, 90, 100 mil reais num carro que daqui a 10 anos não vai estar valendo 10 mil. Agora, o conhecimento que você adquire hoje, a sabedoria que você adquire a lidar com uma adversidade, ela vai ter utilidade por toda a sua eternidade. É ela quem vai enriquecer e preencher o seu espírito. Então é essa sabedoria que os devotos de orixá devem buscar dentro da religião de orixá, dentro do culto de orixá, né? Por isso a relação familiar ela é uma relação complexa, complicada, e não é para ser diferente, né? Por isso, muitos que estão assistindo devem pensar: nossa, mas realmente a minha relação com a minha família nunca foi boa. Meu pai me batia, minha mãe me obrigava a lavar louça, me obrigava a limpar o quintal e eu não gostava. Gente, normal. Normal, é lógico que isso são metáforas, né? Porque isso não é ruim, mas normal. A relação familiar ela é conflituosa e é para ser, porque isso é o que vai te tirar da sua zona de conforto e isso é o que vai tirar os membros da sua família da zona de conforto deles para possibilitar o desenvolvimento. Agora, para que haja um desenvolvimento é importante que um ou que todos estejam abertos a isso, senão vai sempre ficar um ciclo repetitivo, né? E a finalidade de nós que somos encarnados é melhorar a genética familiar. Por isso nós cultuamos os nossos ancestrais, por isso nós cultuamos forças espirituais relacionadas à ancestralidade, como é o caso de Egungun, Geledé, Igunuko, Agemon, Eyo, Uru, né? Que são forças que nos possibilitam adquirir a sabedoria dos nossos ancestrais, dos nossos antepassados, para que a gente possa errar menos e acertar mais, através da busca desse processo evolutivo, para que a nossa descendência também possa ter essa capacidade. Então é isso, a relação familiar, ela não é uma relação que foi feita para ser um mar de rosas, mas ela pode, é lógico, através do seu esforço e do seu trabalho espiritual, se transformar numa relação cada vez mais harmoniosa, equilibrada e menos conflituosa. Tá bom, queridos? Olha, modéstia à parte, eu acho que foi um dos melhores vídeos que eu fiz no canal do YouTube na história, viu? Eu tô encantado. Se eu tivesse me assistindo, eu marcava jogo agora. Mas, pessoal, brincadeira à parte, eu queria agradecer a cada um de vocês pelo carinho e respeito com o nosso trabalho.
pelos olhos e pelos ouvidos atentos. Um grande abraço, até os próximos vídeos. Iriu. Tchau, tchau.